Já travou naquela hora que você tinha que falar aquela determinada situação? No momento em que você precisava falar, você não conseguiu? Naquele momento em que te chamaram para se apresentar? Naquele momento de oportunidade, você travou, você não conseguiu falar. Você ainda enfrenta esses momentos em que você silencia enquanto você queria falar, enquanto você queria externar algo? Pois bem, nesse vídeo nós queremos superar os bloqueios de fala, os medos de fala que nos aparece tantas vezes e aprender a ter segurança, aprender a superar todos esses nossos obstáculos com a nossa fala, seja individual, seja em grupo, seja para plateias, seja no lugar que for. Se você quer trabalhar isso na sua vida, fique comigo nesse vídeo. E desde já eu te convido a curtir esse vídeo, a seguir o nosso canal, a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que elas também possam ser impactadas. Aqui é o Patrick e você está na Escola SESI. Nesse vídeo nós vamos trabalhar os meios, os mecanismos para superar os obstáculos, o medo, os bloqueios na hora de falar, na nossa fala, naquilo que nós queremos entoar, naquilo que nós queremos expressar e mais que querer, que nós precisamos. Veja que muitas vezes a gente guarda para nós muitas das coisas que nós deveríamos falar, muitas das coisas que nós precisávamos colocar, que nós queríamos colocar, que nós devíamos expressar por ser algo que está ali inerente a nós, inerente aos nossos projetos, sonhos, vontades, desejos, necessidades. Quantas são as situações em que muitas vezes nós travamos na hora de falar? E aí, nesse ponto, eu começo a já te perguntar, você já passou alguma vez por uma situação dessa? Aquele momento em que você ficou calado, enquanto você sabia que você precisava falar, enquanto você sabia que precisava externar algo, porque algo te incomodava, porque algo não estava de acordo com o que você queria, porque você sabia que algo estava errado, não era daquela forma como estava sendo dito, expressado, entendido, divulgado. Alguma vez em que você perdeu uma grande oportunidade porque alguém perguntou e você, apesar de saber, apesar de ser a pessoa certa para responder eu quero, eu sei, eu faço, você não conseguiu expressar porque havia algo te bloqueando, algo te segurando a expressar. Pois bem, eu quero trabalhar contigo os meios, os mecanismos para nós vencermos isso que nós chamamos de bloqueio de fala. Aquilo que bloqueia. O que bloqueia impede algo de seguir o seu fluxo. O que bloqueia impede algo de seguir o seu processo. Aquilo que bloqueia a sua fala bloqueia também o seu crescimento profissional, seu crescimento pessoal, seus relacionamentos, vai te travando em diversas situações. É por isso que nós queremos falar nesse vídeo sobre isso, e já estamos falando sobre isso, sobre essa necessidade de superar esses bloqueios, os bloqueios que nos travam ali nesse nosso fluxo natural da nossa vida, no andamento natural das coisas da nossa vida. E eu te pergunto, o que é necessário hoje? Talvez você não saiba nem dizer, e a gente vai identificar. Porque quando a gente identifica e trata desses bloqueios, desses mecanismos que nos travam, que nos impedem de seguir um fluxo natural, um fluxo normal do nosso processo, do nosso crescimento, do nosso andar, a gente consegue ter alguns benefícios com isso. Nós aumentamos nossa autoconfiança, nós elevamos ela a um novo patamar a partir do momento que nós conseguimos limpar os bloqueios de fala e conseguimos expressar claramente aquilo que nós desejamos, que almejamos, que está dentro de nós e que nós precisamos externar para os outros. Então a nossa autoconfiança ela vai ganhando um novo patamar, porque a gente vai alimentando ela a partir do momento que a gente supera esses bloqueios de fala e nós podemos começar a expressar, a lançar aquilo que nós somos, aquilo que nós precisamos, aquilo que é inerente a nós. Ao mesmo tempo também, esses bloqueios de fala melhoram a nossa comunicação interpessoal, em nossos relacionamentos diversos. Como assim? Você já parou para pensar que muitas vezes um relacionamento amoroso, profissional, amizade, vai mal simplesmente por falta de comunicação,
por falta de se expressar bem. Às vezes alguém daquele relacionamento, ele tem um bloqueio de fala e muitas vezes ele se sente mal, ele é incomodado com uma determinada situação e ele não externa isso, ele não consegue falar, ele não consegue colocar para fora. Às vezes uma determinada pessoa, ela tem potencial dentro daquele relacionamento para tomar novos afazeres, novas funções. Às vezes uma pessoa, ela quer crescer, ela quer ser entendida de outra forma, só que ela não consegue se fazer entender por causa dos seus bloqueios de fala, por causa daquilo que impede ela, de fato, de ser clara, de ser assertiva, de ser pontual naquilo que ela precisa externar, naquilo que ela precisa falar, naquilo que ela precisa colocar na vida das pessoas. E isso é terrível. Isso é terrível, porque o que está comprometido é a nossa comunicação interpessoal. E aqui a gente precisa vencer os bloqueios de fala para que a nossa comunicação interpessoal entre pessoas, nos nossos relacionamentos, ela possa fluir com clareza, com exatidão, com verdade, com assertividade. Esse é o caminho que a gente almeja pontuar quando a gente vai superando esses bloqueios de fala para que a nossa fala possa fluir, o processo possa fluir, as coisas possam acontecer. Ao mesmo tempo que todo esse vencer esse bloqueio abre portas para nós, uma vez que nós podemos agarrar as oportunidades, construir, expressar, melhorando os nossos relacionamentos interpessoais, nós podemos gerar oportunidades, nós podemos expressar e as pessoas podem entender os nossos potenciais. Como assim? Quantas vezes nós temos potenciais dentro de nós guardados pelo simples fato de que nós não conseguimos expressar e demonstrar o que nós somos capazes de fazer, o que nós somos capazes de realizar. E aí um belo dia a gente realiza e uma pessoa fala: nossa, eu não sabia que você fazia isso. Não sabia porque você nunca falou para ela. Não sabia porque você talvez tinha uma trava, tinha um medo de falar. Tinha medo de falar que você era bom em uma determinada coisa, de expressar, tinha medo de conversar com aquela determinada pessoa, mantinha distância. Por isso a gente precisa vencer esses medos, por isso a gente precisa superar esses bloqueios de fala, para no final de tudo a gente chegar em uma expressão autêntica e assertiva. Autêntica porque aí nós vamos poder expressar em tudo que nós somos, sem fingimentos, sem medo, sem dizer sim quando a gente queria dizer não porque a gente tem medo de desagradar os outros. A gente precisa superar tudo isso e dar um novo passo nessa nossa caminhada, vencendo os bloqueios de fala, adquirindo as ferramentas necessárias para nós, para que possamos vencer esses bloqueios. Primeiro ponto que eu queria aqui nesse vídeo trazer para que você possa aplicar diretamente é falando inicialmente sobre as crenças limitantes. É muito provável que muitos dos nossos bloqueios de fala eles se deem por crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É um auto-julgamento, ou seja, um julgamento que nós fazemos a respeito de nós mesmos. Nós cremos nisso. Nós já julgamos, nós batemos o martelo, é isso. E isso é uma incapacidade, uma impotência. Nós acreditamos que nós não somos capazes de determinada situação. Eu não sou capaz de me expressar bem. Eu não sou capaz de me fazer entender. Eu não sou capaz de exercer aquela determinada situação, aquela determinada função, por isso eu fico aqui na minha. Não falo nada para ninguém, porque eu sei se eu começar a falar, eu vou chegar até lá. Nós nos sentimos, às vezes, achamos nossa voz muito chata, achamos que nós não somos inteligentes o suficiente para falar, a gente vai passar vergonha, tem um medo terrível de passar vergonha, tem um medo terrível de falar e as pessoas rirem de nós, tem um medo terrível achando que a maneira como nós falamos, o nosso sotaque, são tantas as desculpas que nós podemos colocar e nós vamos lançando crenças limitantes em nós mesmos. As crenças limitantes que nos limitam, que nos impedem de ir adiante, de dar passos largos, de caminhar com mais assertividade, com direção, de progredir, de falar, que é o ponto alto desse vídeo. Aí a gente precisa entender que nós precisamos superar as crenças limitantes, a gente precisa vencer
a gente precisa superar, a gente precisa enfrentar. Como que a gente começa esse processo? O primeiro ponto é identificar. Se a gente não souber, a gente não consegue lutar, a gente não consegue enfrentar. Então, o primeiro ponto é identificar quais são essas crenças limitantes. Qual é a sua crença limitante? Talvez você fale, mas como que eu identifico isso? Primeiro ponto, se pergunte, pega um papel, uma caneta, se pergunte, identifique alguma situação que você tem visto, por exemplo, a fala. Por que naquele determinado momento eu não falei? E pergunte para você mesmo, por que eu não falei? Com certeza vai vir uma resposta muito sincera, muito verdadeira, muito assertiva para você começar a pensar sobre ela. Ali já vai ser um material para você ir se debruçando, porque talvez venha uma resposta, não, eu não era capaz de falar naquele momento. Aí você pode ir dialogando com você mesmo. Mas por que eu não era capaz de fazer naquele momento aquela determinada situação? Eu realmente não era capaz? Ou alguém me disse que eu não era capaz? Ou eu, em algum momento, não dei conta, errei e achei que nunca mais eu daria conta, que eu nunca mais seria capaz? Fui eu mesmo que falei para mim? Foi outra pessoa? Então você começa a dialogar com você mesmo. Você se pergunta, você para, você escuta a sua própria resposta. Dialogue com você mesmo. Pergunte ao seu interior, pergunte ao seu subconsciente. Dentro de nós está detido respostas sobre nós mesmos que nós deixamos passar tantas vezes. Tantas vezes nós perdemos o boom de ideias que há dentro de nós, a quantidade de coisas que há dentro de nós, simplesmente por não pensar. Porque isso de fato é pensar, esse diálogo entre nós e nós mesmos é o pensar. É assim que nós pensamos. É um eu fala, o outro eu responde, um se escuta, um dá feedback. É como se fosse dois de fato, mas na verdade somos nós dialogando com nós mesmos. Não é como simplesmente tagarelar, é de fato ir ao ponto, ir nos pontos e ponderando as situações, pensando, pausa, responde, pondera o que você respondeu, pensa no que você respondeu e continua aprofundando. Isso é um mergulho em nós mesmos. Então, se escute, anote e note tudo que você pensa sobre você. Entendeu? Aqui você vai começar a ver suas crenças limitantes, aquilo que você acredita ser seu limite, aquilo que você acredita ser incapaz, aquilo que você acredita ser impotente, aquilo que você pensa sobre você mesmo. E aí você começa a enfrentá-las. Eu quero te dar duas ferramentas para você começar a enfrentá-las. Pegue uma dessas crenças limitantes, comece a listar evidências contrárias, evidências que mostram que você pode sim. Momentos que você realizou aquela situação, talvez você nem tenha percebido, mas comece a buscar há situações, ou então habilidades que você detém que pode enfrentar aquela situação, que pode ser um ponto alto, sua capacidade de aprendizado, pessoas que podem te ajudar. Levante evidências contrárias àquela sua crença limitante, aquilo que você achava que não. Segundo ponto, faça um requadramento mental. Em vez de ficar pensando, por exemplo, eu não consigo, eu penso, eu estou aprendendo. Olha, em vez de ficar pensando, eu erro toda vez, você pensa, olha, eu estou progredindo, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Aí vem um ponto muito bacana. Perceba sua evolução e comemore ela, dê ênfase na sua evolução para você mesmo, para que você mesmo note isso. E assim a gente vai lutando e vencendo as nossas crenças limitantes, esses pontos que muitas vezes nos impedem de ir adiante. E aqui a gente traz uma segunda ferramenta, a visualização positiva. Ora, sua mente precisa acreditar em você. A sua mente precisa acreditar de fato que você pode, que você consegue. A sua mente precisa ser reprogramada. Porque muitas vezes você está acreditando que não pode, muitas vezes você está acreditando que não vai.
E se você quer superar os bloqueios de fala e você quer realmente expressar, falar, veja, toda fala vem de onde? Vem do nosso pensamento, vem da nossa mente, vem do nosso interior. Então é aqui que precisa ser reprogramado em primeiro lugar para que nós possamos falar e expressar. A gente precisa vencer, a gente precisa crer, a gente precisa colocar a nossa mente para trabalhar de uma maneira que ela possa ter uma mentalidade vencedora. E aqui a gente faz um exercício de visualização positiva para que você comece a gerar dentro de você indícios que sua mente vai trabalhar para dizer que você pode, para aumentar a sua confiança, para aumentar a sua ponderação no momento ali de julgar se você vai ou não. Você vai criar elementos através da sua imaginação, usando a técnica da visualização positiva, reprogramando sua mente. Como fazer isso? Como trabalhar essa reprogramação? Como aplicar a visualização positiva? Perfeito. Você vai pegar um local tranquilo, um local onde você vai ficar tranquilo e silencioso, onde ninguém vai te interromper nesse seu momento de trabalhar sua visualização positiva. Feche seus olhos, faça uma respiração profunda para acalmar, para se concentrar. Faça essa respiração de olhos fechados. Agora você vai carregar na sua imaginação, você vai trazer à sua mente a situação de sucesso que você deseja. Veja, qual que é o bloqueio que nós estamos precisando aqui vencer? É uma fala em público? É uma fala em grupo? É uma fala para o seu chefe? É uma fala para o seu colega de serviço? É uma fala para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, para uma amizade? Qual a situação que você percebe que, nossa, aqui eu estou servindo de capacho, aqui eu não estou falando, eu não estou me posicionando, eu não estou me colocando, eu preciso melhorar? Traga essa situação na sua mente. Trazendo essa situação na sua mente, em que você precisa vencer, mas agora você vai trazer ela como ela deveria ser. Com você vencendo o seu bloqueio de fala, com você falando. É importante que você não entre em uma discussão, que você não faça esse momento virar uma discussão. É um momento em que você vai agir, vai imaginar a situação perfeita, onde você consegue falar, onde você consegue dialogar e a coisa anda de uma maneira correta, de uma maneira assertiva. Traga esse momento, vislumbre esse momento, viva esse momento. E você deve trazer alguns elementos para que essa visualização surta efeito na sua mente. Envolva os 5 sentidos. Tente imaginar ali o seu tato pegando em algum elemento físico daquela situação, sentindo o cheiro daquele local, sentindo o cheiro daquele ambiente, ouvindo sons, ouvindo a voz das pessoas com quem você está conversando, ou os aplausos, etc. Vendo, visualizando, olhando, ampliando o campo de visão, dando elementos visuais para o ambiente que você imagina, sentindo tudo isso e falando, escutando a sua voz, sinta a sua voz saindo. E ao mesmo tempo envolva sentimentos, não só os sentidos, mas sentimentos também. Sinta a alegria daquele momento. Sinta a satisfação daquele momento. Sinta o orgulho daquele momento. Deixa o seu cérebro trabalhar em torno disso, na sua imaginação. E ao final dela, você grava como foi o processo e faça isso outras vezes, para que o seu cérebro possa ir sendo programado para entender que você é capaz de superar os bloqueios da sua fala. Os bloqueios que te impedem de falar, de se expressar, de colocar adiante. E assim você vai trabalhando a visualização positiva a seu favor, de maneira que você vai levar ela assertivamente, de maneira correta, de maneira coerente, de maneira que vai gerar resultados para você, reprogramando ali, recolocando, reconduzindo a sua mentalidade para uma mentalidade de quem pode, para uma mentalidade de quem é capaz. E aqui você fez toda uma preparação mental. Eu creio que você tem nos acompanhado e tem recebido, se não, você pode começar a fazer isso agora para receber, para absorver conteúdos que melhoram a sua comunicação, a sua fala.
E aí, a gente trabalhou aqui como vencer inicialmente esses bloqueios na parte mental. E agora, como que eu vou colocando isso em prática, a fala de fato, porque que eu me preparei. Agora é hora de ir para o jogo. Em primeiro lugar, pratique. Agora que você já tem um elemento visual, que você pensou, visualizou ali de maneira positiva, pratique a sua fala de fato. Pratique a maneira como você vai falar, como você vai se posicionar na sua linguagem corporal, no seu posicionamento. Pratique isso de frente a um espelho, grave, regrave, assista, avalie, debata com você mesmo. Pontue aonde você precisa melhorar, conserte os locais aonde você precisa consertar. Faça dessa maneira para que você possa evoluir, para que você possa ir também ganhando confiança e vendo que você é capaz, porque você é capaz, porque você pode, porque de fato você vai conseguir vencer todo esse bloqueio, todo esse medo. Então você começa a praticar e vai praticando. Pratique sua fala, pratique falar o que você queria e olha, externe isso. Se for necessário, tiver dificuldade no início, algumas vezes pegue um texto, leia em voz alta, pratique o que você queria falar, fale para você mesmo em voz alta o que você gostaria de falar naquelas situações para vencer o seu bloqueio de fala. E vai buscando ser assertivo. Aí, quando você percebe que ali você já está melhorando, você começa a fazer a exposição gradual. Você começa a trazer esses elementos para falar para pequenos grupos e mais amistosos, como família, amigos. Você começa a se posicionar, se o seu problema é esse. Se for fala, se for de grupo, você começa a falar para o grupo, pede eles para assistirem alguma apresentação sua, apresente alguma coisa para eles, para que eles possam começar a avaliar, para você ir superando esse bloqueio de fala. Se for uma situação em que você precisa começar a externar, comece ali com as pessoas mais amistosas a externar, a falar, vai ampliando, vai indo para os que são menos amistosos, vai aumentando a exposição daquilo que você deseja falar gradualmente. Vá trazendo para os amigos mais distantes, o ciclo de amizades um pouco mais distante, o ciclo de colegas de serviço, de colegas profissionais, etc., de outras situações que você pode vivenciar, vai ampliando, vai saindo pouco a pouco da sua zona de conforto, vá testando, vá ampliando e trace qual que é esse caminho, qual que é a próxima bolha a ser furada, qual que é a próxima bolha a penetrar, até que você se sinta verdadeiramente livre. Agora, nesse avançar tem uma coisa que você pode fazer que é muito legal, que é muito interessante e que vai gerar resultados para você. Peça sempre feedback. Em primeiro lugar, você pode avaliar o seu feedback pelo sucesso do resultado que vem após você falar, após você se expressar. Por exemplo, começando se perguntando se com aquilo que você falou você chegou no resultado desejado. Se não, quanto você chegou, ou era sim ou não, era preto ou branco, não cheguei, por que eu não cheguei? Comece a avaliar você mesmo, comece a pegar esse primeiro feedback, que é o feedback do resultado. O segundo é perguntando para as pessoas mesmo o que elas acharam, como foi. Peça esse feedback para as pessoas, o que elas acham que poderia melhorar, o que poderia ser mais assertivo, o que poderia ser mais eficaz, o que talvez atrapalhou elas no momento em que você falava. Você começa a pegar esses feedbacks. Pegue essas avaliações, mas pegue com consciência, para que você possa crescer. Você não pode deixar que agora a autossabotagem volte porque você está escutando aonde você precisa melhorar. Não, porque as pessoas vão te dar feedbacks positivos e feedbacks negativos. Os feedbacks positivos você pega para se abastecer como combustível e os negativos você pega como ponto de melhoria para o seu crescimento, para que você possa progredir, para que você possa avançar ainda mais nessa caminhada de autodesenvolvimento e de superar o bloqueio da fala. Perfeito? Então, aqui estão os elementos que nós queríamos trabalhar nesse vídeo, nesse momento com vocês, para superarmos os bloqueios de fala que ainda podem acontecer, que ainda podem existir em nós.
Recapitulando com você tudo aquilo que a gente falou nesse vídeo. Em primeiro lugar, a gente veio aqui hoje para vencer os bloqueios de fala, para vencer os bloqueios que nos impedem de ser assertivos na nossa fala, de nos expressarmos, de levarmos adiante aquilo que precisa ser levado, aquilo que é necessário ser levado. Colocamos aqui as situações que nos impedem de realmente falar, de realmente expressar, e o que nós estamos perdendo e o que nós vamos ganhar quando nós começarmos a aplicar de maneira assertiva. Essa é a nossa fala, a nossa expressão. E a gente trouxe 3 ferramentas essenciais para que você possa aplicar na sua vida. O primeiro dele é vencer as crenças limitantes. As crenças limitantes podem ser o fato gerador dos nossos bloqueios. E a gente elencou aqui que é necessário que a gente pare um pouquinho, pense sobre elas, que a gente escreva sobre elas, que a gente pondere elas, que a gente entenda de onde elas venham, que a gente entenda o que são elas de fato e o que elas estão nos impedindo de realizar com a nossa fala, com a nossa expressão, com a nossa oratória, com a nossa comunicação e que está nos impedindo muitas vezes de crescer. Depois de identificar, é necessário enfrentar. Como nós enfrentamos? Nós enfrentamos ela levantando os argumentos contrários, aquilo que são provas contrárias da nossa crença limitante. A gente pensa que a gente não pode, mas aí a gente vai levantar agora elementos que podem servir para nós como provas de que sim, nós podemos, nós conseguimos, nós podemos chegar a um novo patamar vencendo essas crenças limitantes. A outra ferramenta para vencer as crenças limitantes foi o nosso enfrentar, o nosso requadrar o pensamento. Enfrentar, requadrando o nosso pensamento. O que é requadrar o pensamento? A gente sai de um pensamento negativo, um pensamento que ele só traz incapacidade, e a gente reformula ele para um pensamento positivo, um pensamento de quem está construindo, de quem está evoluindo. Eu não posso. Você troca esse pensamento eu não posso, joga ele fora e você traz agora para você um pensamento de eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou avançando, eu estou em um patamar de aprender. Eu ainda não sei, mas eu posso aprender. São alguns exemplos de pensamento positivo que a gente pode aplicar para substituir o pensamento negativo que nós lançamos fora. Perfeito? O outro elemento, visualização positiva. Começar a tirar um momento para nós vivermos e sentirmos o gosto de alcançar aquela vitória, de alcançar aquele momento que nós tanto desejamos, que nós queremos, que nós anseiamos, que nós lutamos por ele hoje. A gente vai viver ele não só parando e imaginando, mas sentindo, vivenciando ele com os nossos sentidos, com o tato, com o nosso ouvido, com a nossa visão, com o nosso olfato, com o nosso paladar, por que não? Com a nossa fala, com a nossa expressão e nos sentimentos também, sentindo a alegria, o orgulho, a paz, a vibração, o sentimento de vitória, o sentimento de vencer que aquele momento pode nos trazer. A gente vai vivenciar ele para quê? Reprogramar a nossa mente, para que a nossa mente tenha um novo visual, um novo entendimento sobre o que nós podemos vivenciar com aquela situação. Por fim, a gente falou sobre praticar, continuar praticando, se autoavaliando na sua fala, na sua expressão, naquilo que você vai trazer e praticar a exposição gradual. Já que nós temos bloqueio de fala, não adianta a gente querer se expressar a situação, se expor, melhor dizendo, a situação mais difícil logo de cara. É necessário que a gente, em primeiro lugar, formule para nós um caminho de exposição gradual, onde a gente vai furando as bolhas mais difíceis, começando pelas mais amistosas, das pessoas que estão mais próximas de nós, e partindo para aquelas que são um pouco mais difíceis, que são um pouco mais complexas para nós, que às vezes nós temos medo. A gente vai superando uma, e lembre-se de um ponto fundamental quando você for fazer a exposição gradual. Comemore. Talvez as pessoas não saibam o que você está fazendo, então comemore sozinho, comemore com você mesmo. Fale, nossa, eu consegui superar essa bolha, eu consegui avançar para essa, eu consegui ir adiante, eu consegui dar mais um passo assertivo, mais um passo eficaz na minha caminhada. Comemore, visualize, comemore esses progressos, porque esses progressos, essas pequenas vitórias vão te levar a uma vitória tremenda.
Por isso a gente já vai encaminhando agora ao final desse vídeo, crendo que ele gerou valor para você até aqui. E eu quero te convidar mais uma vez a curtir o nosso vídeo, a compartilhar o nosso canal, a mandar esse vídeo para que outra pessoa possa ser impactada por esse conteúdo de valor também e ter a sua vida em um novo patamar, avançando para o caminho do sucesso. Eu te convido a estar aqui conosco no próximo vídeo, a continuar seguindo a Escola SESI. Até o próximo vídeo.